Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo de Contada por Ele Mesmo, a incrível história do Raí. 3 mulheres e um casamento falido. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Continue lendo, tá? Continue lendo. No capítulo anterior você viu aí a jornada do Raí na cidade de Santa Inês e a sua primeira decepção no casamento, ou seja, melhor dizendo, uma das primeiras decepções do casamento. Então, nesse próximo capítulo agora, eu não decidi escrever, eu vou falar para você através desse vídeo sobre o gigante em Igarapé do Meio. Isso mesmo. O que eu vou falar para você agora, tudo o que eu vou falar para você agora aconteceu com o Raí na cidade de Igarapé do Meio, uma cidade que fica próxima à cidade de Santa Inês. E se você não sabe onde fica Igarapé do Meio, eu não sei de onde você está me assistindo agora, mas Igarapé do Meio é uma cidade pequena de mais ou menos uns 5.000 habitantes e fica no estado do Maranhão, né? Fica no estado do Maranhão. Então, nessa época, Raí migrou de Santa Inês para a cidade de Igarapé do Meio, atrás de um trabalho, atrás de ganhar mais força para seguir a sua jornada. Então, na cidade de Igarapé do Meio, o Raí passou 9 anos. Então, nesses 9 anos que o Raí passou na cidade de Igarapé do Meio, ele conseguiu construir uma casa, né? Conseguiu construir uma casa, mas também ele conseguiu uma dívida de R$12.000. Então, para ele poder se manter de pé, para ele não quebrar, ele teve que manter uma dívida de R$12.000. É claro que ele pagou essa dívida dos R$12.000 antes mesmo dele construir a própria casa dele na época, tá? Mas o que eu vou falar para você a respeito do gigante Raí em Igarapé do Meio é exatamente a força que ele teve nessa época, né, de construir uma casa e continuar trabalhando em uma padaria que não era dele, tá? A padaria que ele conseguiu no início não era dele e ele conseguiu se sair muito bem. Então eu não vou contar tudo exatamente como ocorreu no vídeo, mas eu vou contar o suficiente para que você entenda que um homem determinado, um homem com um objetivo, por mais que ele não alcance o que ele quer, mas ele alcança muita coisa, tá? Então, é para que você saiba que às vezes a gente pensa que não tem força, às vezes nós pensamos que nós não conseguimos, né, enfrentar tal situação, quando na verdade a gente consegue enfrentar e até muito mais. Só depende da nossa vontade, do nosso querer e do que realmente nós queremos alcançar. Então, com o Raí não foi diferente. Eu acredito também que dos grandes homens hoje que criaram grandes coisas, vocês vão encontrar pessoas que fracassaram bastante antes de encontrar o seu apogeu, antes de chegar ao seu tão sonhado sucesso. Essas pessoas, elas sofreram muito, né? Elas sofreram muito e elas fracassaram e quebraram mesmo, mas encontraram forças para elas poderem se levantar. Então, com o Raí foi mais ou menos dessa forma, tá? Então, quando ele chegou na cidade de Igarapé do Meio, ele foi através de um grande amigo dele que ele tinha lá, tá? Então, esse amigo chamou ele para ele trabalhar lá na época, trabalhar na cidade de Igarapé do Meio, tá? E ele estava passando por dificuldades já em Santa Inês, então ele foi à cidade de Igarapé do Meio. E lá ele encontrou um amigo que o chamou para trabalhar com ele como empregado na lanchonete dele, na padaria que ele tinha. Então ele começou a trabalhar, né? Ele estava gostando de trabalhar porque estava ganhando um salário bom. Imagina que na época o Raí ganhava R$300, né? Ele ganhava R$300 por mês. Imagina só o quanto não era o salário nessa época. Ele ganhava R$300 por mês.
Então o Raí mudou para lá e começou a trabalhar. E quando, ao decorrer de 3 meses, o dono da padaria, o amigo dele, quebrou. Ele era professor e aí ele não dava conta da padaria e dos estudos deles. Então ele tomou uma decisão. Ele achou que seria melhor ele continuar na padaria dele. Na padaria não, nos estudos deles. Então ele chegou pro Raí e disse: olha, Raí, não dá mais, tá? Eu tô aqui, não tenho condições de seguir em frente e não vai dar mais, eu preciso se despedir. Simples assim, né? E o Raí ficou muito arrasado, muito chateado. Ele disse: olha, poxa, cara, que pena, eu não gostaria de voltar para Santa Inês dessa forma. Você poderia pelo menos alugar essa padaria? E aí o cara disse que não poderia alugar. E aí inventou uma série de coisas. O fato é que ele não queria alugar. Então o Raí conversou com a mãe desse rapaz, né, e contou a situação dele. E aí a mãe desse rapaz chamou o rapaz, né, chamou o filho dela e conversaram. Então, nessa conversa, ele concordou em alugar a padaria para o Raí, né? A padaria estava completa, né? Os maquinários estavam um pouco velhos, mas ainda estava funcionando. Então o Raí, ele continuou a sua jornada, né? Como ele era o padeiro, ele trabalhava sozinho. Ele rachava a lenha, assava os pães, né? Então ele tinha no início ele tinha um rapaz que trabalhou com ele, chamado Carlos Santos, tá? Então esse rapaz, Carlos Santos, uma pessoa muito gente boa, muito legal, muito batalhador também. E ele começou a ajudar ele. Então ele fazia os pães, né, preparava tudo, e o Carlos Santos vendia. Então, o que aconteceu nessa época? Com o decorrer do tempo, o Raí precisava apurar no mínimo R$17 por dia para ele poder pagar o aluguel certinho, a água, né, e a energia. E o Raí não estava apurando esse total. Ele estava apurando em média R$7, R$10, R$12. E desses R$12, desses R$7, ele teria que tirar esse dinheiro para ele poder comer, né? Então ele não havia outra saída, ele tirava esse dinheiro para ele comer. Então o que aconteceu? Com os passados dias, o dinheiro não dava e chegou o primeiro aluguel e o Raí não tinha o dinheiro completo do aluguel. Então ele pagou a parte que tinha e continuou trabalhando e acumulando dívidas, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Por causa da determinação dele, na cabeça do Raí, ele achava que, poxa, ele vai ter que conseguir, não é possível, tá trabalhando, tá tudo certinho, né? Não tá tão certo porque ele não estava conseguindo se manter. Mas ele achava que alguma coisa tinha que acontecer para que ele saísse daquela situação, porque ele já estava fazendo o que ele achava que era correto, que era trabalhar, tá? Então ele estava trabalhando, ele tinha muita fé em Deus e essa fé era o que movia o coração do Raí. Então ele sempre falava que ele ia sair daquela situação. Na época ele trouxe a família para lá, tinha a esposa dele na época que morava com ele, né? Hoje já não mora mais, mas na época ele tinha que sustentar a esposa, tinha que sustentar os filhos e tinha que se manter, né? Tanto psicologicamente quanto no seu trabalho do dia a dia, tem que estar saudável para poder trabalhar. Então o Raí seguia aquela jornada e em alguns momentos ele ficava chateado porque a companheira dele, em vez de ajudar ele, ela dizia para ele largar aquilo. Olha, cara, larga isso, já deu, a gente não está ganhando nada. Isso o chateava muito, porque o que ele queria ouvir da companheira era: poxa, vamos lá, tá fraco, mas vai dar, eu tô contigo, é isso aí, a vida é assim mesmo, não é fácil para ninguém. E ele ouvia totalmente ao contrário, né? Olha, cara, larga isso aí, vamos dar no pé. Muitas vezes chamou ele para ir embora e ele disse: ele não pode ir embora, né? Ele dizia: eu não posso ir embora, porque algo vai ter que acontecer.
né? Então ele persistiu. Enquanto ele persistia, as dívidas aumentavam. E aí foi aonde que ele conseguiu uma dívida de 12 mil reais. Quando ele conseguiu essa dívida de 12 mil reais, era das coisas que ele comprava. Tinha uma galera que vendia trigo, outros vendiam manteiga, outros vendiam açúcar. E ele comprava esse material. Então o Raí, ele estava com a fé dele. Ele queria e ele tinha certeza que ele ia conseguir, só que nada não estava acontecendo. A única coisa que estava acontecendo era dentro dele, né? Ele conversava com ele mesmo, conversava com Deus e dizia: Senhor, não é possível que ele não vai conseguir reverter essa situação. Ele tem força, tem coragem, mas nada não está acontecendo e ele não quer desistir. Então, algo incrível aconteceu, né? Uma vez chegou um cliente, falou para ele: olha, Raimundo, você gostaria de visitar uma mulher que é especialista em pessoas que têm negócios, né? Pessoas que têm negócio e conversa. Essa pessoa ela pode conversar com você e pode te dar uma força. Então o Raí seguiu o conselho desse cliente que era um amigo dele na época. Então ele foi na cidade vizinha onde morava uma mulher. E essa mulher tinha aproximadamente 70 anos de idade. E quando o Raí chegou lá, a mulher super educada, super gentil, e ele falou para ela a situação e ela disse: olha, eu conheço essa tua situação, tá? E lamento te informar que enquanto você estiver nesse local, você não vai ter sucesso. Tá? Você precisa sair desse local, você precisa arrumar outro local para você trabalhar. Então o Raí disse: tudo bem. Tá? Então uma semana depois aconteceu algo incrível, né? Apareceu uma casa que era 50 reais o aluguel, sendo que ele pagava 200 reais na outra casa. Nossa, ele ficou maravilhado. Então ele achou ótimo, só que aí ele imaginou: mas como que ele vai conseguir as máquinas? Porque as máquinas não é dele. Ele tem que se mudar, mas as máquinas não é dele. Então ele teve que enfrentar o gigante, né? Ele disse: olha, eu vou ter que falar com o dono para ele poder me alugar essas máquinas por um período, e depois desse período eu começo a pagar ele. E assim ele fez, né? Chamou o dono da padaria e disse: olha, eu vou ter que sair daqui e eu vou para outro lugar, um lugar que eu posso pagar mais barato e saldar minha dívida contigo, né? Que na época ele estava devendo ainda o próprio aluguel. E aí o dono da padaria aceitou, vendeu as máquinas para ele, as coisas que ele tinha lá, em torno de 3 mil reais. Então ele fechou um acordo e disse: olha, é o seguinte, vou fazer o orçamento aqui de quanto que é as máquinas e você diz como que você vai poder pagar. O Raí disse: tudo bem, eu quero fazer um acerto contigo. Me arruma as máquinas que eu vou te comprar, e aí quando eu puder pagar, eu vou te pagando aos poucos. Só que é o seguinte, me dá 70 dias, que daqui a 70 dias eu começo a te pagar. Então, assim ele fez. O rapaz fez o orçamento dos equipamentos, que deu em torno de 3.500 reais. E quando deu com os 70 dias que ele pediu, ele já tinha a terça parte já do dinheiro, ele já tinha já 1.000 reais para dar de entrada já nos maquinários. Ele conseguiu passar para outra residência, passar para outra casa, e no momento em que ele passou para outra residência, as coisas começaram a se desenrolar. O Raí começou a vender pão como nunca. Nessa época, ele conseguiu, para ele poder dar conta dos clientes, ele tinha 6 funcionários. Tinha 3 pessoas, 3 homens que ajudavam ele, né? 3 homens, com ele 4, e mais 2 moças, 2 balconistas, que o ajudavam na venda dos pães. Então, nessa época, né, o Raí saldou toda a dívida dele, 12 mil reais. Então, quando ele foi morar nessa casa, que ele chegou lá na casa, a dona era uma mulher, né, que atende pelo nome de Dona Vera.
A dona Vera, quando viu o Raí, ela conversou com ele e ele disse a situação dele para ela. Então ela disse: olha, a partir de hoje tu vai ser o meu filho, eu não vou te cobrar o aluguel, tá? Você vai pagar simplesmente só a água e a energia e você só vai sair daqui para sua casa, tá? Essa foi a proposta desse anjo maravilhoso que apareceu na vida do Raí. E dessa forma ele conseguiu saldar a dívida de 12 mil reais, conseguiu também comprar um terreno de R$1.000 e também conseguiu comprar todo o material de construção. Tá? Ele conseguiu comprar todo o material de construção nessa época e ele construiu realmente a casa dele e se mudou para a casa dele. Se mudou para a casa dele, colocou a padaria lá e começou a trabalhar na sua própria padaria. Então, como vocês podem ver, a persistência de um homem ou de uma mulher supera tudo. Tá? A única coisa que não supera é a morte, porque cedo ou tarde ela vem. Tá? Mas a persistência do homem ou da mulher é comparado ao tempo, né? O tempo ele suporta tudo, tá? O tempo ele fecha a ferida, ele cicatriza, ele dá de volta aquilo que alguém tomou. Então dessa forma é a persistência. Se você é uma pessoa que tem persistência, se você está num negócio, mas você é persistente, esse negócio você sente que esse negócio é bom, que esse negócio acontece, porém ainda não aconteceu, Continue na jornada, continue persistindo, porque você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Assim também como o Raí conseguiu alcançar o seu objetivo. Por isso, continue lendo a incrível história do Raí, continue lendo, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa, leia com calma e aprenda, né? Aprenda com o Raí o que aconteceu de melhor e o que aconteceu de pior na vida dele no que diz respeito à superação. Porque uma coisa que o Raí ele não despreza é o fracasso, tá? Porque foram os fracassos que fizeram ele se tornar uma pessoa melhor. Foram nos fracassos, foram nos momentos de tribulação que o Raí ele conseguiu colocar as coisas no seu devido lugar. Porque é mais ou menos assim, se você está na zona de conforto, você não vai aprender nada. Agora, se você está num conflito, se você está numa tempestade, certamente você vai procurar uma forma, uma maneira de sair dessa tempestade. E quando você sair dessa tempestade, que você olhar para trás, o aprendizado ficou. Então, quando vier possível tempestade, você já vai saber exatamente como você vai lidar com aquela tempestade. Então, galera, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, ok? Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander,
my faith would be made stronger in the presence of myself.